Espero que todos estejam aí conosco ao vivo aqui na Capela do Sol, Sete Lagoas, Minas Gerais, para a gente poder fazer agora aqui uma boa live agora de manhã falando sobre a valorização da vida. Para quem não me conhece, eu sou Jacó Melo, estou falando aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e desejando a todos que estejamos todos muito bem, que este domingo seja um dia feliz, por oferta de Deus, o nosso Pai, inteligência maior, Criador de tudo e de todos. Quero de início agradecer mais uma vez aos meus amigos aí de Sete Lagoas pelo convite, retornar a esta casa ainda que de forma virtual. Nós estamos aqui retornando, deixando o nosso abraço bem carinhoso, saudade de vocês. Aquele final de semana, apesar de que eu estava com algumas dores localizadas, foi um final de semana memorável para mim. E espero que também tenha sido muito útil para todo mundo que esteve conosco aí neste período em Sete Lagoas. Então vamos falar hoje deste assunto, a valorização da vida. E eu gostaria de começar abordando o assunto fazendo uma pergunta para você que já chegou, você que está aqui conosco agora no canal da Capela do Sol. Todo mundo, e a minha pergunta vem em cima dessa afirmativa, todo mundo já deve ter ouvido, ou talvez já deva até ter dito esta frase: respeito, eu gosto. Essa é uma frase muito forte, muito comum, principalmente quando alguma pessoa nos trata de uma maneira que nós sentimos indelicada ou desrespeitosa. Então nós costumamos dizer exatamente isso: respeito, eu gosto. Mas a pergunta que eu quero fazer é: respeito eu dou? Porque é muito comum isso, a gente querer respeito, a gente quer que Deus nos favoreça, a gente quer que os amigos nos reconheçam, a gente quer ser sempre muito bem recebido, a gente quer tudo de bom. E normalmente todo esse nosso desejo, ele implica na contra-pergunta: você faz isso? Você quer respeito, você dá respeito, você se respeita, você impõe respeito pelo respeito com que você trata a vida, as pessoas, as circunstâncias. Nós estamos falando aqui da valorização da vida e de repente eu estou perguntando sobre respeito. Será que tem alguma coisa a ver o respeito à vida com isto que nós estamos conversando? Será que necessariamente você já ouviu ou já disse, respeito eu gosto? E será que a gente sempre diz, porque é muito comum eu ouvir alguém dizer assim: não, eu respeito, dependendo da ocasião e da situação. Só que a vida, ela é uma balança em equilíbrio constante. Se você diz, se me interessa respeitar nesta situação, então eu também dou o direito de que os outros também respeitem na situação em que os outros querem e não na que eu quero. Porque quando eu digo eu quero respeito dentro do padrão que eu estou impondo o meu padrão para eu ser atendido dentro dele. Então este é o direito que eu devo dar ao outro. Qual? O que ele tenha o padrão que queira e que seja vivido dentro daquele padrão. Então isto tudo é extremamente relevante. Por quê? Porque a nossa vida, a minha, a sua, depende muito, muito de como é que nós sentimos o respeito. Como é que nós recebemos o respeito? Como é que nós damos ou nos damos ao respeito? Então, é crucial este primeiro ponto. Respeito eu quero, respeito eu dou. Se eu só dou circunstancialmente, então o respeito que eu vou receber também será circunstancial. Não é uma regra em que o mundo tem que entender o que é que eu entendo por respeito, desrespeito, o que é que eu quero quando penso desta ou daquela maneira. Quer ver uma outra situação? Eu gosto da vida. A maioria das pessoas diz isso. Mas tem quem diga, eu não gosto da vida.
É uma outra quantidade de pessoas também a sinalizar dessa maneira. Então, tem quem gosta da vida, tem quem não gosta da vida. Qual é a diferença? A diferença é, e o que é que você faz? Essa é a diferença. O que é que você faz da sua vida, na sua vida e pela vida? Esta é a diferença fundamental. Não é necessariamente você gostar ou não gostar. Porque normalmente quando você gosta ou desgosta, você está gostando ou desgostando de aspectos do todo e não do todo. Por exemplo, se eu estou febril, eu não gosto da febre. Mas normalmente o estado febril mais prolongado me leva a pensar que eu não gosto de viver. Mas não é que eu não gosto de viver, eu não gosto de viver em estado febril. Então, o que é que eu digo, o que é que eu penso quando eu falo eu gosto da vida, ou eu gosto de viver, eu não gosto da vida, ou eu não gosto de viver? Por quê? Vamos ter isso aqui como um ponto básico. As coisas e a vida, de uma certa forma, elas dependem direta e estritamente da maneira como eu me posiciono e da maneira como eu vejo. Quantas coisas eu vejo pensando que são legais e são péssimas? Basta, às vezes, mudar um pouquinho só da situação. Alguém diz assim, eu prefiro quente. Aí você pede um copo de água e alguém te dá um copo de água morno para você beber. Você vai dizer, não, Deus me livre. Sim, então você prefere quente, o que você prefere quente? Eu prefiro frio. O que você prefere frio? Veja que isto muda radicalmente tudo o que a gente imagina. Existem hoje experiências em marketing, porque o pessoal de marketing de empresas, eles estão sempre procurando um jeito de pegar a gente num ponto que a gente não percebe. Então, dentro desses estudos, um dos estudos mais clássicos na área do marketing foi feito entre a Coca-Cola e a Pepsi. E o que foi mais intrigante de tudo até hoje é que todas as vezes que isso foi feito dentro de um campo de pesquisa, portanto, modo a cego, ou seja, quem está bebendo não sabe o que está bebendo, isso foi sempre intrigante. A procura é maior pela Pepsi do que pela Coca. Mas na hora que você põe o rótulo, aí o rótulo inverte a estatística. Significa dizer o quê? Significa dizer que no nosso cérebro existe algum elemento que ele faz com que influências fora daquilo que a gente está gostando ou desgostando alterem o nosso gostar ou desgostar. E de toda essa pesquisa, que foi mais intrigante da Coca-Cola com a Pepsi, foi quando fizeram colocar Coca-Cola numa vasilha de Pepsi e colocar Pepsi numa vasilha de Coca. Sabe quem ganhou? Ganhou novamente a Pepsi-Cola. Por quê? Porque primeiro ela ganhava pelo sabor mesmo, que estava dissociado. Depois ela ganhou quando começou a se definir. E terceiro, na hora que você inverteu os frascos, aí a Coca-Cola ganhou disparado, só que não era Coca-Cola, era Pepsi. Uma experiência como esta significa muito para as pessoas que estão querendo comercializar, vender e etc. E significa muito para a gente começar a pensar sobre esta questão. Eu gosto da vida ou eu não gosto da vida? Porque muitas vezes o que eu digo que eu gosto não é necessariamente o que eu gosto. Muitas vezes isso está encobrindo uma outra situação. A maioria aqui sabe que eu tenho pós-graduação em psicanálise. E eu tive um paciente que ele, na primeira sessão, ele fez questão absoluta de dizer que a figura que ele mais amava era o próprio pai. E eu achei estranho, porque ele era casado e tinha uma filha. E eu perguntei, e sua mulher e sua filha? Ele disse, eu amo todas as duas, mas a minha ligação maior é com o meu pai. Lógico que aquilo não é uma aberração, mas é estranho. Ainda porque a filha era pequena
E a filha era muito apegada a ele e muito carinhosa. Então nós tivemos algumas sessões, várias sessões para ser verdade. Até que um dia, ele depois de contar uma série de coisas da vida, da infância dele, era visível que a relação dele com o pai não era a relação ideal que ele dizia quando se pensa é a pessoa que eu mais amo. Até que numa sessão ele desaba num pranto violento. E depois do pranto aí ele diz quase de forma inaudível, dizendo assim com tanta veemência, eu odeio meu pai. Eu tomei um susto. Por que eu tomei um susto? Porque até aquele momento o pai era o amor da vida dele. E do nada você muda para o eu odeio. E aí isso rendeu várias outras sessões. Na realidade, o sentimento dele era ambíguo, por um lado, mas, por incrível que pareça, o sentimento que prevalecia era de muito rancor, muita mágoa do pai. Muita, muita profunda. E ele não conseguia lidar com isto. A vida toda ele não conseguiu lidar. Então, a forma que ele tinha de lidar era confessar o seu amor por este homem. Então ele amava o pai doidamente, qualquer coisa que o pai pedia, qualquer coisa que o pai queria, ele fazia, ele se desdobrava. Mas isso tudo não era real, essa era a cobertura que ele usava. Até que naquele dia cai a cobertura e aí ele começa a entrar numa nova relação do que eu amo e do que eu gosto, do que é a vida que eu quero e do que é a vida que eu não quero. Então tudo isto significa muito quando a gente se pergunta, eu gosto da vida ou eu não gosto da vida. Então o que é que você está fazendo? Tanto numa situação como noutra. Se você gosta, o que é que você está fazendo? Como é que você está vendo isto para gostar? E se você não gosta, o que é que você está fazendo e o que é que você está olhando que não gosta tanto? Qual é a cobertura que você está dando para a sua existência? Na realidade, a gente às vezes gasta muito tempo, investimento de vida com coisas que não são úteis. E isso gera uma frustração enorme. Veja bem, quando crianças, isso é mais fácil de se lidar. A criança quer um brinquedo, a televisão bombardeia o dia todo, tenha essa boneca, tenha esse carrinho, tenha essa bola. E aí a criança faz daquilo um ideal, até que ela ganha. No primeiro momento é a realização do ideal. No segundo momento, mas nem era como eu pensava. Porque na televisão o carrinho voava e esse carro não voa. A boneca, ela me abraçava quando eu tinha saudade dela. Quando eu chegava, a boneca olhava para mim e me abraçava. A boneca não sai do canto. A bola é igual a qualquer bola, ainda mais se eu não tenho uma pessoa para jogar bola comigo, então ela não serve de nada. Então, a nossa grande expectativa se desvanece e a gente fica sem saber o que fazer. Aí o que a gente faz? Começa a querer procurar nova boneca, novo carrinho, nova bola, novos brinquedos e não entramos para viver a vida. A vida então vai perdendo totalmente o sentido. Aí, quando a gente cresce mais um pouco, começa a querer agora pessoas. Então, do jeito que eu queria uma boneca, do jeito que eu queria um carro, do jeito que eu queria uma bola, agora eu quero uma pessoa dessa altura, dessa cor, desse jeito, com tanto de dinheiro, sem dinheiro, com isso ou com aquilo. E na realidade a gente ainda parece que não despertou para o que de fato a gente quer da vida. A gente ainda está na dúvida, dizendo horas eu gosto da vida, horas eu não gosto da vida. Quando na realidade o que importa é e o que é que a gente faz. E em cima do que é que você faz, o que é que você está procurando. Nós precisamos procurar alguma coisa. Quando você começou a estudar, os seus pais lhe obrigaram. Você tinha que acordar cedo para ir para a aula, você tinha que fazer muitas coisas que não eram de seu agrado, você tinha às vezes que provar comidas que sabia de antemão que não gostaria, mas você teve que fazer tudo isto quando você era criança. Aí depois, quando tiraram de você essa pressão de você ter que fazer, você começou a ter que escolher. E quando você começou a ter que escolher, o que foi que você fez? Eu vou querer tudo que eu sempre gostei. E aí o que é que acontece? Ou você se mal acostuma, ou então você daqui a pouco se desvanece também, porque isso já não é a melhor coisa. Talvez esse prato seja o melhor prato, mas não aqui em casa, no restaurante. Não nesse restaurante, um restaurante que tem numa cidade longe daqui.
não numa cidade longe, mas num outro país. E, ou seja, a gente continua eternamente buscando coisas que não são os grandes representantes dos significados de nossas vidas. E dentro disso, o que é que acontece? Muita gente ou faz bobagem, ou continua perseguindo bobagens, ou se perde por conta das bobagens, e aí diz assim, eu vou me matar, eu vou fugir da vida. Por quê? Porque aí a gente pensa, essas pessoas costumam pensar assim, bom, eu tenho nessa ideia um respaldo para minha falha, para minha falta, ou para o meu erro. Então, qualquer coisa eu faço isso e está resolvido. Essa é uma ideia extremamente infeliz e perigosa. Infeliz por quê? Porque ela não é real. E perigosa por quê? Porque pode nos projetar para uma situação ainda mais complicada, da qual, enquanto encarnados, muitas vezes não temos ideia do que isso pode vir a ser. Mas a gente pode ter uma ideia muito boa. Quantas vezes a gente já sofreu e de repente viu que o sofrimento foi um grande aprendizado. Quantas vezes as coisas não deram certo, deram errado, e depois a gente viu que o ter dado errado foi a melhor coisa que poderia acontecer. Então, isso tudo é extremamente importante. Conta-se que um homem, ele não sabia ler nem escrever, e aí ele começou a chegar muito para a igreja porque ele queria que Deus o visse. Porque se Deus ouvisse ou olhasse, Deus iria ter pena dele e iria lhe dar alguma outra situação de vida. Então ele começou a rezar muito, e naquelas rezas, um dia o padre viu ele bem contrito e disse assim, meu filho, eu estou precisando de pessoas, pelo menos para me ajudar a fazer as hóstias. Ele disse, eu posso ajudar o senhor, mas a igreja não tem condições de ele pagar. Ele disse, não tem problema, porque Deus cuida de mim. E aí ele começou a preparar, ser aquela pessoa que fazia as hóstias da igreja, aí começou a fazer os servicinhos e tal, e ele estava indo muito bem, quando 2 anos depois mudou o padre da igreja, e o padre que chegou disse para ele, eu não quero mais seu trabalho. Ele disse, mas não é possível, senhor, eu sempre servi a igreja, eu sempre servi a Deus, o senhor está dispensado. Mas, senhor, olha, está dispensado, eu entendo o seu intuito, mas não tem condições do senhor. Se o senhor quiser vir aqui para rezar de vez em quando, pode vir, mas não temos trabalhos para o senhor. E nem a igreja está com condições de ajudá-lo. Sem entrar no mérito, o homem saiu. E quando ele chegou na rua, sem nada, ele estava de fato agora desesperado, aí ele estava sentado numa praça, meio sem saber já o que fazer, e disse, Deus, me mostre um caminho, Deus, não é possível que eu não tenha uma solução. Nisso uma pessoa chegou perto dele e disse assim, olhe, isso aqui foi que mandaram para o senhor. Ele disse, como que mandaram para mim? Alguém disse, vá lá na praça, aquele homem que estiver sentado, entregue isso aqui para ele. E está aqui que mandaram. Quando ele abriu, tinha ali algumas poucas balas, e aí ele olhou para aquilo e disse, mas para que é que eu quero isto? E ele ficou olhando para o pacote de balas, daqui a pouco chegou um menino e disse assim, o senhor está vendendo balas? Eu disse, não necessariamente. Ele disse, mas me venda que eu estou com tanta vontade, eu achei ali uma moeda e eu queria comprar de balas. E aí ele vendeu as balas para o menino. E aí, quando ele terminou de se dar conta da situação, ele tinha vendido todas as balas. Aí ele foi numa confeitaria, comprou mais balas, viu que tinha tido um bom lucro e disse que foi fácil de vender, então ele começou a vender balas. E quando ele percebeu que já tinha condições de vender mais balas, ele foi para a porta da igreja. E lá na porta da igreja ele começou a vender muitas balas. E ele foi vendendo balas, daqui a pouco ele colocou um carrinho de vender balas, daqui a pouco na frente da casa dele ele colocou uma banquinha de vender balas, e aí foi crescendo. Fato é que daí a 20 anos, esse homem era homenageado pela prefeitura por ter sido o grande empresário da cidade, genuinamente da cidade, que estava agora abrindo a sua 3ª filial, a maior loja de balas da região. E aí, na homenagem, aí como sempre tinha lá o prefeito, o gerente do Banco do Brasil e o padre.
E aí, quando está ali no meio das homenagens, aí o padre diz, olha, esse é um grande exemplo, inclusive ele é uma pessoa que ajuda muito na igreja, que coisa maravilhosa. Deus está muito feliz com ele. É uma pena porque esse homem já serviu a igreja de uma forma direta, mas a gente compreende. E aí o homem, então, ele foi agradecer, olha, eu agradeço muito por tudo, mas que bom, viu, que bom que eu saí da igreja. E o padre, então, surpreso, lhe pergunta, mas por que foi bom? Ele diz, foi Deus que me mandou eu sair da igreja. Porque quando eu saí da igreja, eu comecei a descobrir que eu tinha condições de fazer um grande comércio. Se eu tivesse continuado na igreja, ou seja, se Deus não tivesse me colocado para fora, eu ainda hoje estava ali só fabricando hóstias e fazendo serviços pequenos. Essa história é uma história muito, muito rica, apesar de muito simples, ela é muito rica. Por quê? Porque ela mostra exatamente as grandes possibilidades que a gente tem na vida, mesmo às vezes quando tudo está errado, como por exemplo, teve muita gente que se desesperou por conta dessa pandemia. Muita gente, quando deveria ter aproveitado. Se você assiste jornais, e principalmente não jornais de grande fama, os jornais que são mais família, você há de perceber quantas pessoas cresceram muito no meio dessa pandemia. E o que elas fizeram basicamente? A maioria mudou do que fazia, descobriu que poderia fazer outra coisa. E em vez de ficar lamentando, chorando, reclamando, partiram para a ação. E nessa ação descobriram novas potencialidades, novas saídas dignas para a vida. Hoje em dia é muito comum nos noticiários a gente ver a expressão, hoje a gente vive num caldeirão de misérias, de crimes, de corrupções. Você vive nesse caldeirão? Eu não vivo nesse caldeirão. Por que eu não vivo? Porque eu não quero viver nele. Simples assim. E se eu não quero viver nesse tipo de caldeirão, eu saio desse tipo de caldeirão. Então eu procuro um outro tipo de caldeirão. Qual é o tipo de caldeirão? É o da família, é o da alegria, é do amor, é do trabalho, é de colocar a cabeça no lugar. Tem vários tipos de caldeirões, mas aí a imprensa bate tanto nisso que a gente está vivendo num grande caldeirão perdido e a gente começa a acreditar nessa coisa. Não acredite não. Não acredite, não é verdade. Esse grande caldeirão, ele pode fazer qualquer coisa. Da mesma maneira como qualquer panela, você pode fazer feijão, arroz, carne, bife, sopa, o que você quiser. Na vida também, não entre nessa onda da imprensa de que o caldeirão do inferno está ardendo. Está ardendo para quem estiver lá dentro. Eu não preciso ir para lá, eu não vou para lá. Você vai? Você quer ir para lá? Sério? Claro que não, ninguém quer ir para um lugar ruim. Mas então por que a gente se chafurda? Tem gente que diz, nossa, tem muito crime, muita barbaridade. E o que a pessoa faz? Só assiste notícia de crime, de barbaridade. Fica desejando coisas terríveis quando vê políticos totalmente emaranhados nas confusões que não deveriam se meter. Eles estão se metendo, que pena. Nós não, nós estamos de fora. Nós estamos muito bem, como está dizendo ali a Cleonice, cultive o bem que o bem vem. Essa aqui é uma grande verdade, né, Cleonice? A gente não pode ficar se entregando para esses caldeirões que estão preparando aí para a gente. A gente tem sim que continuar extremamente vivo e ativo, porque senão a gente termina perdendo e a gente complica a nossa vida desnecessariamente por conta dos outros. Não temos que entrar nessa onda. Na educação e na vida, este é um outro ponto que a gente tem que pensar para poder valorizar a vida. Na educação, assim como na própria vida, nada fácil dá bônus de prêmio. Como assim? Você vai fazer uma prova. A prova foi muito fácil. Foi muito, muito fácil. Para você e para todo mundo. Qual foi a vantagem de você ter tirado uma nota boa? Na prova que você foi fazer, foi muito difícil. E você tirou uma nota razoável. Uma nota razoável pode dizer uma nota muito boa. Por quê? Porque você venceu uma dificuldade. E muitas vezes na nossa vida, o que a gente está querendo é uma vida extremamente fácil. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim, um dia eu tiro a Mega Sena sozinho.
Eu digo, uau, que bom. E o que você vai fazer? Eu disse, eu ainda nem sei. Olha que coisa irônica, não é? Você quer tirar uma mega sena sozinho e nem sabe o que vai fazer com isso. Mas o outro diz, eu sei. E o que você vai fazer? Vou passear, vou gastar, vou para os melhores restaurantes, tal. Sim, mas o que você vai fazer na sua vida? Isso daí são prazeres todos temporais, todos, absolutamente temporais. O que você vai fazer para satisfazer a sua alma? Eu me lembro bem do texto evangélico, quando Jesus diz, agora tenho os meus celeiros cheios, goza, desfruta disso, minha alma. E aí vem, e então nesta noite mesmo lhe tomaram-lhe a alma. Quantas vezes não é você morrer, não é você desencarnar agora, amanhã. Não, você pode ganhar na Mega Sena e viver mais 100 anos. E viver 100 anos em total desacordo com o que você buscava para a sua felicidade. Ainda aproveitando a ideia da pandemia, uma outra reportagem que tem sido recorrente é a seguinte. Pessoas que tinham tudo, de repente descobriram que morar em cidades pequenas do interior são muito melhores do que viver ganhando muitos salários dentro de cidades grandes com todos os seus sacrifícios. Será que isso é verdade? Será mesmo? Eu acho que é muito verdade. E por que é muito verdade? Porque você troca o que é inútil por algo que de repente lhe realiza. Tem pessoas que, pelo fato de todo dia de manhã poderem estar em contato com a natureza, isto já lhes é suficiente. Mas tem gente que, tendo tudo materialmente falando, vive na total insatisfação, vivem reclusas dentro de si, vivem sem aproveitar quase nada. E por que não? Porque agora eu não tenho dinheiro. Sim, você não tem dinheiro, você tem você. Você já imaginou Victor Hugo, aquele grande e célebre escritor francês? Ele dizia assim, eu quero comprar um dedo teu. E a pessoa disse, você está louco, eu vou vender um dedo meu? Não, então tá bom, então eu quero comprar uma mão sua. Quanto é que você quer por uma mão? E a pessoa, mas eu não estou querendo vender a mão. Ele disse, então eu quero comprar o seu braço inteiro. Quanto é que você quer para me dar o seu braço? Não, nem que você me ofereça não sei quanto. Não, eu quero comprar os seus 2 braços. Quanto é que você quer pelos seus 2 braços? E a pessoa, de fato, disse que você é louco, eu não estou querendo vender nem dedo, nem mão, nem braço, nem 2 braços, nem nada. Ele disse, mas só que ele estava sendo oferecido muito dinheiro. Não, ele disse, então você está reclamando do quê? Você tem essa fortuna todinha em você e você está reclamando do quê? Você tem dedos, mãos, pernas, braços, cabeça, você tem tudo. E isso você não vende por dinheiro nenhum do mundo. Então o que você está reclamando, criatura? Põe tuas mãos, teus braços em ação. Sai para a vida. A valorização da vida, ela não vem como um papel que está flutuando à força do vento. A valorização da vida vem exatamente da forma como você coloca a sua própria vida em ação. Então, isto é o que é a questão da valorização da vida. A gente não pode ficar pensando que a valorização da vida seja uma chuva. Não é chuva. A valorização da vida é a intensa e íntegra maneira como nós desenvolvemos o nosso viver. Isto é o valor. Se você não integraliza o que você tem em você, o resto é adorno. Tudo é adorno. E quando a gente não pensa dessa maneira, esse adorno termina tomando o grande valor de nossas vidas e, com isto, nós destruímos a nossa vida. E nem precisa morrer ou continuar vivo, porque, na realidade, a gente já morreu na hora que a gente deixa de se permitir viver. E quanta gente deixa de se permitir viver? Existe um efeito chamado Dunning-Kruger, nome estranho, né? Que ele levantou como efeito uma hipótese extremamente interessante, que à época foi questionado. A hipótese do efeito é: examine as suas incompetências. Olha que coisa. Examine o que você acha que você é infeliz, o que você é incompetente. A gente normalmente tende a negar.
Não, eu sou competente, mas não consegui. Eu fiz isso, mas não deu o resultado que eu queria. Se você fez e não deu o resultado que você queria, se você tentou conquistar e não conquistou, você é incompetente. Não é um rótulo. Isto é uma fonte de alteração, de mudança, de melhoria. Reconheça onde você tem sido incompetente e reajuste toda essa circunstância de incompetência para que você passe a chegar no ponto em que você quer. Porque senão a gente fica totalmente perdido. Esse efeito Dunning-Kruger, ele leva a gente exatamente a fazer esse reprocessamento interior. O que é que eu tenho que refazer em mim? O que é que eu preciso domar em mim mesmo para que isto repercuta? Do contrário, a minha vida vai continuar sendo resultado de incompetências. A questão dói mais porque normalmente a gente atribui competência a coisas materiais, mas não é coisa material. A nossa maior incompetência é a incompetência psíquica, moral e espiritual. E a gente, às vezes, quando ficou incompetente durante muito tempo, ao longo da vida, a gente tende a achar que não deve mais assumir a incompetência. E aí a incompetência se torna potencializada. É muito duro, eu sei que é muito duro. É muito complexo você rever sua vida e dizer, preciso mudar. Eu acredito que você já deva ter assistido ou pelo menos ouvido falar num filme chamado A Cabana. No filme A Cabana, um pai perde uma filha caçula que simplesmente ela foi sequestrada num passeio que eles estavam fazendo e quando descobrem a criança tinha sido morta por uma pessoa, por um malfeitor. Ele se enche de ódio, de rancor, ele deixa de perceber a vida. E a história é muito bem desenvolvida pelo diretor porque coloca ele, o pai da criança, no encontro com Deus. E Deus é uma mulher negra. E é interessante porque ele faz ali um jogo bem interessante. Tem Deus, é a mulher negra, tem um jovem bem moderno, seria o filho de Deus, portanto seria Jesus, e tem uma outra jovem muito bonita também, que ela representa o Espírito, no caso não chama Espírito Santo, mas é o Espírito. E qual é a base fixa e profunda do filme? É exatamente você chegar ao fim de descobrir que você só volta a ter vida na hora que você vence a sua incompetência, vence. E qual era a incompetência dele? A incompetência de não perdoar. Quantas vezes é preciso que a gente até sofra para poder dar a volta por cima? A Laura está concordando aqui que o filme é muito interessante. Se você não assistiu, eu recomendo. É um filme, é novo, né? De 2017, tem 3 anos, é fácil encontrar. Vale a pena, A Cabana. Porque às vezes num filme como aquele a gente começa a refletir sobre as mudanças que eu preciso fazer para que eu volte a me sentir de novo um indivíduo competente. E agora, mais uma vez, né, não é competente de competição, é competente de resolver as coisas que eu preciso resolver, fazendo da vida o que a vida espera de mim mesmo. Como eu venci muito o tempo que a gente tinha aqui, e eu sei que vocês aí, na Casa do Sol, na Capela do Sol, vocês têm uma programação, então eu vou aqui já caminhando aqui para o finalzinho, para a gente poder se entender bem nesse nosso encontro de agora de manhã. Um dos problemas de valorização da vida diz respeito a quem não está se valorizando. O outro problema diz respeito a quem pretende ajudar a quem não se valoriza. Então eu vou colocar aqui 2 situações. A primeira situação eu vou colocar, eu quero ajudar alguém. Quem quer ajudar alguém precisa ter alguma participação. A Tânia e a Patrícia, Tânia está gostando de ter assistido esse encontro, e a Patrícia está lembrando que, além do filme, também tem o livro, que é uma leitura muito boa. E eu concordo também.
Então, veja bem, você quer ajudar alguém que está meio desorientado, que quer respeito, mas não se respeita. Lembra da primeira questão que a gente colocou hoje? Que não sabe se gosta ou se não gosta da vida, mas, sobretudo, não sabe o que faz com isso. E é importante, se você gosta e se você não gosta, o que você faz é o que determina para que a coisa seja boa ou não. Então, isso tudo a gente já viu lá no início. Mas vamos lá. Primeira coisa, você quer ajudar alguém? Quer mesmo? Sério? Então, escute esse alguém. Mas não é escutar, ficar só ouvindo. É escutar sentindo. Sinta. Sinta. Como assim? Sinta o que está sendo dito. Porque tem muito tal de ouvido de mercador. O ouvido de mercador é aquele ouvido, como se diz popularmente, entra num ouvido e sai pelo outro. Não é disso que eu estou falando. Ouça, sinta, perceba. Para que isso fique mais acessível, para que você entenda exatamente o que eu estou dizendo, não julgue. Não julgue. Isto às vezes é difícil. Não julgue o que você estiver ouvindo. Quando alguém disser, olha, mas eu por mim mesmo eu teria batido naquela pessoa. Não julgue. Não diga assim, é por isso que está perturbado. Não diga. Nem pense. Não, é por isso que tudo dá errado na vida. Não pense nisso. Não julgue de jeito nenhum. Escute. Só escute. 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 E, se possível, entre nessa outra fase. Transmita que você compreende. Passa essa ideia. A grande maioria das pessoas que procuram conversar os seus problemas tem, neste momento, o maior problema exatamente no não querem me ouvir, não me dão ouvidos. Todo mundo acha que é só dar uma sugestão e pronto. Então, o primeiro ponto fundamental, ouça. Ouça com atenção. Não julgue, não condene. É mais ou menos quando alguém chega para você e diz, nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça terrível. Se você disser assim, também já tive isso, você jogou a pessoa no chão, você chamou ela de lixo. Veja como muda um pouquinho só. Basta você mudar um pouquinho a frase. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça horrível hoje. Dizer, ai meu Deus, deve ser muito ruim. Nossa, estou aqui imaginando o quanto está constrangedor para você. A pessoa olha para você assim na hora e diz, opa, me escutou, me ouviu, percebeu, sentiu. E muitas vezes a gente quer muito mais do que tirar a dor, a gente quer o apoio, o alívio de um olhar, de um ombro amigo, de um abraço, de um acatar a minha dor. Isto é fundamental. Para que você ajude alguém a valorizar a vida, ouça. Depois, exerça a empatia. Esse conceito de empatia hoje, ele é um tanto quanto controverso. Por quê? Primeiro, porque alguém diz assim, empatia é você sentir o que o outro está sentindo. Bom, se fosse desse jeito, então estava perdido. Não tem como. Empatia é você imaginar como o outro está sentindo. Também não é tão fácil. Como é que eu posso imaginar o que o outro está sentindo se eu não vivo a experiência que o outro está vivendo? Eu não sei, porque muitas vezes... Por que às vezes alguém diz uma coisa para você e você diz assim, ah, mas isso é bobagem. Por que é bobagem? Porque no seu referencial aquilo não tem peso. Então, não é por esse caminho. A empatia não é você sentir o que o outro está sentindo. Não é você trazer em você a dor que o outro está sofrendo. Não é isto. É você exatamente acolher, que é, de uma certa forma, a segunda parte daquele ouvir que nós falamos. Acolha, receba, vibre, emita. Quantas vezes você já deu um abraço em alguém? Quantas vezes você já deu um mero sorriso para alguém e isso mudou o dia da pessoa? Porque houve
empatia. Houve esse entrelaçamento psíquico de profundidade e não somente aquela coisa de periferia. Então ouça, seja empático. E terceiro, vão ser só 3 para não ficar muito pesado, exerça a compaixão. Exerça a compaixão. Como assim? Na hora que você tem compaixão por alguém, você deixa de julgar, você passa a ouvir e entende o que o outro está sentindo. Veja que os 3 itens, ouvir, ser empático e exercer a compaixão, os 3 estão amarrados. São 3 possibilidades numa só, ou uma só se distribuindo em 3 maneiras. Nós podemos fazer isto, sermos mais empáticos, compassivos, sermos mais amigos, mais irmãos. A Tânia está dizendo que agradece pelos ensinamentos e reconhecendo que nós podemos fazer muito. Coloquemos a mão nessa, porque o trabalho é o que não falta. É só percebermos a nossa volta. É isso mesmo, Tânia. Valeu a sua reflexão que nós podemos pôr em prática. É isso aí, Vanderlúcia. Vamos juntos. E aí agora, para a gente concluir, eu vou dizer aqui 4 frases que são extremamente importantes para que você passe de fato, realmente a valorizar a sua vida. A primeira delas é de ninguém menos do que Jesus, quando ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus diz isso, ele reconhece que todos nós passamos por situações difíceis, mas que nós precisamos ter somente um dom, um único, bom ânimo. Tenha bom ânimo, criatura. Tudo passa, tudo, absolutamente tudo. Se você hoje está triste porque perdeu um amor, veja, até o amor passou. Se você está triste porque os seus bens voaram, eles passaram também. Se você ficou alegre um dia por alguma coisa que era menor, também passou. O que importa é o que você faz, o que você vai fazer, o que você está fazendo. Isto é o que pode, é o que tem o dom, é a varinha de condão de mudar a tua vida. E para isto é preciso ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus deu um grande exemplo. E isto é fundamental para a gente. Segunda frase. Existe vida espiritual. Há vida no mundo espiritual. Portanto, pense em aproveitar esta vida aqui. Aproveitar no melhor sentido da palavra. Porque se você não aproveitar, você vai chegar lá com deficiência, com déficit. E isso não é bom. Então aproveite aqui, porque também nós temos vida do outro lado. Então vamos, para chegar no dia que chegar lá, vamos primeiro preparar nossa bagagem, para a gente chegar lá com tudo bem organizado, bem estruturado. Terceiro ponto para você. Você está muito abatido, está sentindo muito desvalorizada a vida, tudo. Isso é muito importante. Peça ajuda. Isso. Peça ajuda. Está ruim para você? Peça ajuda. Está difícil? Peça ajuda. Mas eu não sei como fazer. Peça ajuda. Mas eu já peça ajuda. Peça ajuda. Se você não sabe a quem pedir, peça a qualquer pessoa. Se você não quer pedir a alguém que é conhecido, procure um desconhecido no meio da rua, um varredor de rua, se for o caso, um vendedor de verduras, ou um médico, um advogado, quem quer que seja. Peça ajuda. Diz: olha, eu estou pertidinho, me ajude. Por favor, me ajude. E se alguém lhe negar ajuda, peça ajuda a outra pessoa, e a outra, e a outra, e a outra, peça ajuda. Isto é fundamental, porque na hora que você pede ajuda, você reconhece que você estava fora da competência. Na hora que você pede ajuda, você reentra no mundo da competência. E a última frase. Quando eu escrevia ainda em cartas, em papel, eu escrevia para todo mundo e colocava no meu retrato para que as pessoas me conhecessem. Hoje isso é totalmente desnecessário, porque todo mundo tem 1000 meios de comunicação.
E embaixo eu colocava uma frase: viver, nosso direito, nosso dever. Exatamente isto. Pense na vida com grandiosidade, queira respeito e dê-se o respeito de viver dignamente. Viver é o nosso direito. Nós estamos aqui porque Deus nos deu esse dom, Deus nos deu esse direito. Mas viver também é o nosso dever, porque nós devemos exercer isso com toda a grandiosidade que a vida nos favorece. Fico muito agradecido por esta oportunidade de termos vivido esta manhã aqui. Passaram várias pessoas aí, Patrícia, Alicia, Kênia, Laura, Tânia, passou várias pessoas aí. Também a Raquel, o José Roberto, meu grande amigo, Deus te abençoe sempre. Obrigado a vocês por terem me esperado, deu esse probleminha no início, mas foi muito bom para mim. Bismarck também, muito obrigado, Bismarck, por você ter estado aí com a gente, a Aline Mendes também. Então, que tenhamos hoje um bom domingo, uma boa entrada de semana. Giovanni, Vanderleia, Cleonice, Vanderlúcia, nossa, quanta gente bacana. Um grande beijo no coração de vocês todos. Tia Rosa, Cabral, Raquel, Deus te abençoe também, minha querida. Patrícia, Silvia, Cristina, olha, um grande abraço. Pode aceitar o meu abraço, que esse aqui não transmite Covid, tá bom? Um grande abraço, Deus nos abençoe sempre. Tenhamos tudo de bom em nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Grande beijo. Um bom domingo.